Olá, dando sequência, né, à nossa parte teórica, vamos discutir agora um pouquinho, né, continuar a discussão sobre a perícia. Então, a primeira, né, o questionamento que é feito é como se tornar, né, um perito judicial. Tá? Esse é um ponto, né, importante que muitos devem estar se perguntando, né, qual é o caminho, né, qual é o meio de se tornar aí um perito, né, o que eu preciso, né, para me tornar aí um perito judicial. Bom, primeiramente, né, além da habilitação exigida em alguns casos, né, depende muito do network do candidato. Né? Não existe uma regra específica. Tá? Então, quanto melhor o relacionamento, né, do possível candidato aí a um perito judicial, maiores são as chances. Tá? Às vezes, né, a maioria dos peritos eles iniciam como assistente técnicos e depois acabam, né, sendo convidados ou atuando aí como perito judicial. Tá? No meu ponto de vista, acho que é o caminho mais prático, né, até mesmo para você começar a ganhar essa vivência, né, da parte jurídica. Tá? Então, se eu tenho um network, né, ótimo, né, eu devo procurar os juízes, né, diretores, né, de secretarias ou funcionários da justiça, amigos e assim por diante. O caminho realmente, né, é o contato. Tá? Existe pelos conselhos de classe, a gente vai estar vendo aí, né, mas é, grande parte aí, né, da questão do perito, por facilidade para você conseguir essa perícia, né, ser nomeado como perito, né, é exatamente a gente ir diretamente à fonte ou diretamente ao juiz, se apresentar ao juiz ou ao diretor da vara, por exemplo. Tá? Talvez vocês, né, estejam se perguntando, tá? Mas eu não conheço ninguém da justiça. E aí? Né? Bom, uma dica que eu já até falei para vocês, né? Talvez iniciar atuando como assistente técnico, tá? O assistente técnico é o perito da área, né, lá da empresa, por exemplo. Né? Eu tenho o perito judicial, que é nomeado pelo juiz, né? E eu tenho o assistente técnico que vai atuar, vai auxiliar uma das partes, né, dentro do processo, tá? E aí sim, né, o caminho para você ser assistente técnico, né, diretamente no setor jurídico das empresas, de segurança do trabalho, né, exige também um network, com certeza, né, escritórios de advocacia, né, então você conhece, caso vocês conheçam algum escritório, né, de advocacia relacionado com a parte, né, trabalhista, então vocês podem, né, ir lá conversar, né, se colocar à disposição, né, para ser assistente técnico das perícias, escritório de contabilidade também uma via, né, principalmente de pequenos estabelecimentos, pequenas empresas, né, onde a contabilidade ela é terceirizada e boa parte das contabilidades acaba assumindo também o departamento pessoal, recursos humanos dessas organizações. Então, quando tem, né, algum passivo trabalhista, normalmente passa por esses escritórios contábeis que vão auxiliar, né, uma das partes. Tá? Então, é um caminho, tá? É um bom caminho, inclusive, para iniciar. Né? E, lógico, né, você tem, né, se você não conhece ninguém realmente, a fonte é você também ir diretamente nas varas, levar o seu currículo. Né? Então, você pode entregar pessoalmente para os juízes, eles recebem, tá? Eles são abertos a isso. Então, normalmente você vai levar o seu currículo, falar um pouquinho da sua experiência. Ele precisa ter a confiança em você, tá? Porque você vai ser o olho, vai ser os olhos dele lá em campo, né? Parte da tomada da decisão dele vai partir do que você colocar, por exemplo, no laudo. Então, a confiança é muito importante. O que acaba acontecendo muito, quem está iniciando em perícia, é que você normalmente, né, vai normalmente vocês, né, vão na vara, né, com o juiz conversar, ele libera uma perícia, ele vai te testando. Libera uma, verifica que você foi bem, cumpriu os prazos, tem uma boa redação, seu laudo é de qualidade. Aí ele libera outra, vai liberando. Então ele vai liberando aos poucos. Né? Chega o momento que você já tem um volume considerável aí de perícia. Lembrando, tá? Eu
tem várias varas, né? Então posso ir em vários, né? Conversar com vários juízes, né? Esse seria o ideal. Normalmente nas capitais são mais difíceis, tá? Tem bastante peritos. Então tentar, né, para o interior, que normalmente os peritos são mais restritos. Tá? É uma possibilidade, né, que pode ser utilizada, né, que deve ser utilizada, e é normalmente o caminho, né, mais importante. Tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho, né, refletir um pouquinho sobre algumas considerações, né, de alguns artigos aí. Tá? Então, o juiz será assistido, né, por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico e científico, né, numa área que não é de conhecimento do juiz. Então, precisa de uma avaliação de engenharia, uma avaliação médica, uma avaliação contábil. Então, o juiz ele vai buscar, né, os peritos, nomear peritos para que eles possam, né, dar um parecer referente àquela demanda. Tá? Os peritos serão nomeados, né, entre os profissionais legalmente habilitados, né, e os órgãos, né, técnicos ou científicos devidamente inscritos aí no cadastro mantido pelo tribunal. Né. Então, um outro caminho também muito comum, por exemplo, no CREA, né, alguns CREAs, eles normalmente abrem inscrição para quem quer trabalhar na área de perícia. Então, o Ministério Público do Trabalho, né, algumas varas aí de perícia, não só na parte da esfera trabalhista, tá? Então, eles solicitam muitas vezes o próprio conselho para indicar profissionais, e o conselho normalmente faz algumas chamadas públicas, né, para os profissionais que querem atuar como perícia. Normalmente é feita uma inscrição, né, aí cada unidade aí tem as suas ponderações aí, tá? Então, isso é possível, né, comum inclusive, né, as entidades de classe aí utilizarem, tá? Para a formação do cadastro, né, os tribunais normalmente realizam uma consulta pública, como eu falei para vocês, né, por meio de divulgação na rede mundial de computadores, internet, jornais, né, além de consultas diretamente a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados, né, exatamente para a indicação de profissionais, né, que estão interessados. Então existe essa possibilidade, né? Muitas vezes os tribunais vão, né, em busca, né, dessas pessoas, desses profissionais, mas eles vão diretamente nos conselhos, né, nos órgãos públicos, aí, buscando indicação. Tá? Esse é um caminho, né, que normalmente é aberto, a gente tem que ficar atento a isso, ou senão realmente, né, você já ir diretamente no juiz. Né? Volto a falar que é de praxe eles atenderem, tá? É de interesse do juiz também, né? Então é muito comum, né? Não adianta, não precisam ficar com receio, tá? Você vai chegar normalmente lá com o diretor da vara. Alguns, o próprio diretor já recebe, né, e faz as ponderações, mas a maioria dos juízes costumam, né, receber, né, os possíveis aí, né, profissionais aí que estão ligados à perícia, tá? Pessoal, então o que temos, né, que observar, né, mais uma vez, essas ponderações, né, e ainda, né, os tribunais eles podem realizar avaliações, reavaliações periódicas, né, para manutenção do seu cadastro. Então isso pode passar por uma peneira, vamos dizer assim, né? Então vamos dizer assim, a cada 2 anos, né, vamos verificar aqui os peritos, né, aqueles que não prestaram serviço atento. Então normalmente as varas podem fazer essa reavaliação periódica aí, né, dos profissionais que estão cadastrados aí nas varas, tá? Outra questão também, né, ainda dentro do artigo 156, né, que para a verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, né, suspensão, vamos dizer assim, nos termos do artigo 148 e 467, os órgãos técnicos ou científicos, né, nomeados para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão dessa atividade. Então, caso, né, a nomeação do perito, a indicação do perito seja por um órgão de classe, por exemplo, né, por um conselho de classe, esse conselho ele vai já indicar para os peritos, né, os nomes e os dados da qualificação. Né? Ele vai informar, eu tenho esse profissional aqui que está interessado, né, ele é um engenheiro de segurança do trabalho, né, ele é um engenheiro eletricista, ele é um engenheiro civil.
Então, ele pode atuar, né, nessas atividades. Vai informar, tá? Ele faz esse informe aí. É um de praxe, né, comum. Depois a gente vai falar um pouquinho da questão do impedimento, tá? Mais para frente, mas tem algumas ponderações aí que são bem importantes, tá? A gente observar aí, tá? Ainda, né, no artigo 156, né, na localidade onde não houver, né, inscritos no cadastro, né, disponibilizada pelo tribunal, a nomeação do perito é livre escolha pelo juiz. Então, isso está regido na legislação, tá? Então, ele fala o seguinte, olha, o tribunal pode buscar via conselho de classe, órgãos, né, organizações, ou também ele pode ir diretamente no profissional. Lógico, o juiz normalmente, a não ser aquela questão do network, né? O juiz solicita para alguém, para algum conhecido indicar alguém, ou você tem um conhecido que conhece o juiz, né? Então é feito essa ponte, né? Então tem todos esses, então vamos dizer assim, o praxe, né? A questão é o meio, né, de eu me tornar um perito é exatamente essa, ou eu vou diretamente lá me oferecer, né, através de um currículo, né, ou através de órgãos de conselhos aí de classe, tá? São os meios bem comuns aí, perfeito? E aí a pergunta é, né, o juiz ele nomeará o perito especializado no objetivo da perícia, lógico, né? Então, se a perícia é relacionada à parte de segurança do trabalho, ele vai nomear possivelmente um profissional na área de segurança, né, do trabalho, né? E ele vai, no momento da nomeação, ele já vai fixar de imediato o prazo para entrega do laudo. Tá? Aí entra uma questão muito importante que devemos ficar bem atentos, né, na questão da perícia, prazos. Tá? Eu tenho que cumprir aquele prazo. Tá? Então, incumbe as partes, né, dentro de 15 dias, normalmente, contados, né, da intimação e do despacho da nomeação do perito, ou seja, ele vai, né, nomear o perito e vai dar 15 dias aí para as partes, né, se posicionarem sobre o perito, né, principalmente referente a algum tipo de impedimento. Tá? Arguir, por exemplo, impedimento ou suspeição, né, do perito, né, se for o caso. Tá? O que seria isso? Tá? O que seria esse impedimento? Né? Vamos imaginar que o perito nomeado é amigo de alguém na empresa, né, que vai ser periciada. Né? Ele é parente de alguém, né? Ele é conhecido de uma das partes. Aí o advogado da parte contrária pode, né, solicitar o impedimento desse perito. E nesse prazo de 15 dias também, a partir da nomeação do perito, né, as partes têm, por exemplo, né, a possibilidade de indicar o assistente técnico, tá? E apresentar os quesitos iniciais. O que seriam esses quesitos iniciais? São perguntas específicas, né, sobre o tema ao qual as partes gostariam que o perito respondesse. Tá? Então, esse é um ponto importante, né, que é o prazo. Tá? Então, isso vai ser dado logo na nomeação do perito e a gente deve ficar atento a essas particularidades aí, né, do que foi concebido. Tá? Existe aqui ainda uma outra consideração, né? O perito cumprirá, né, o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termos de compromisso, né? Os assistentes técnicos são de confianças da parte, né, e não estão sujeitos a impedimentos ou suspensão. Então é aquela história. O perito, né, ele pode ser impedido. Se ele conhecia alguém, se ele for amigo de alguém, né, alguma coisa nesse sentido. Se ficar caracterizado que ele teve algum vínculo com uma das partes. Né? O assistente técnico não. Então, se uma das partes nomeou assistente técnico, não cabe a eles, não cabe o impedimento. Tá? O perito deve assegurar aos assistentes, né, das partes o acesso e o acompanhamento das diligências, né, e dos exames que se realizar, com prévia comunicação, né, comprovada, né, nos autos e com antecedência mínima de 5 dias. Ou seja, o perito é nomeado, a empresa nomeia os assistentes técnicos, o perito agenda, né, a perícia, né, olha, eu vou em tal, né, eu vou fazer a diligência em tal dia, em tal horário.
Então, o perito tem a obrigação de comunicar aos assistentes, né, no mínimo com 5 dias de antecedência. E isso tem que ficar comprovado nos autos. Tá? O perito ele tem que descrever isso aí. Tá? Então, ele não pode simplesmente realizar a perícia, né, sem antes ter comunicado aí, né, sem antes comunicar as partes. Tá? Bom, a gente falou do impedimento, né? Então, quais são os motivos para impedimentos, né? Então, vamos lá, pelo Código de Processo, né, Civil. Bom, isso está descrito aí no artigo 144, né? E ele me fala o seguinte: quais são os motivos para impedimento, né, de um perito? Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha, né, dentro daquele caso ou, né, em algum auto daquela empresa, de que conheceu em outro grau de jurisdição, né, tendo proferido a decisão. Então, esse perito, ele atuou naquela empresa, mas em outra jurisdição. Tá? Quando nele estiver postulando, né, como defensor público, advogando ou membro do Ministério Público, o seu cônjuge ou companheiro ou parte, qualquer parente, né, e assim por diante. Por exemplo, tá? O perito foi nomeado, mas o advogado de uma das partes, né, é parente do perito. Então, possivelmente, ele, né, vai ser impugnado. Né? Quando for parte no processo, ele próprio, lógico, né? Seu cônjuge ou companheiro ou parente, né? E assim por diante, tá? Até de terceiro grau inclusive. Então, ele é nomeado, mas faz parte do processo, naquele processo que ele foi nomeado, designado, né? Algum parente, por exemplo, um companheiro, um conhecido, um amigo, né? Então, se ficar isso aí estabelecido, né? Normalmente essa parte, o perito ele é impedido, tá? Quando ele for sócio ou membro de direção ou da administração de pessoa jurídica, parte do processo, lógico, né? Quando for herdeiro, né, donatário ou empregador de qualquer uma das partes, em que figure como parte, né, parte em instituição de ensino com o qual tenha relação de emprego ou decorrente contrato de prestação de serviços, em que figure como parte de cliente do escritório da advocacia, né, de seu cônjuge, por exemplo. Então, o perito foi nomeado, mas ele é cliente daquele escritório de advocacia que está defendendo aí uma das partes. Tá? Então, quando promover ação contra a parte, contra a parte ou o seu advogado. Então, verifiquem, né, que existe aí alguns pontos importantes, né, do ponto de vista aí para a gente estar, né, verificando a questão dos peritos. Tá? Isso está, né, no código, né, isso está na legislação. Então, lógico, né, quando o perito é designado, lá naquela primeira etapa do fluxograma, quando ele tomar vistas, né, do processo, ele já pode, aí entra a ética, né, ele automaticamente ele já pode solicitar lá, né, o declínio, né, e justificar, né, que olha, que ele está impedido porque uma das partes, né, ele advoga, uma das partes ele tem um amigo, um conhecido, um parente, então ele pode declinar naquele momento. Mas, né, se ele não declinar, né, e for para os autos e uma das partes identificar isso, né, qualquer uma das partes podem solicitar né, essa impugnação desse perito. Tá? Bom, segundo o artigo ainda 145, né, os motivos de suspensão para o perito são os seguintes. Tá? Vamos lá. Bom, o primeiro deles, né, está relacionado aí, por exemplo, se for um amigo íntimo ou um inimigo, né, de qualquer uma das partes. Tá? Receber, caso ele receba presente de pessoas que tiveram interesse na causa antes ou depois do início do processo, por exemplo.
quando qualquer uma das partes for sua credora ou devedora, né, dele ou do seu cônjuge ou companheiro, né, ou parente desses, tá? E isso entra numa linha, né, até de terceiro grau, tá? Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer uma, né, das partes. Então, mais motivos, né, para a questão aí de impugnar a questão do perito. Tá? Então, o perito, né, de acordo com o artigo 468, ele pode ser substituído quando faltar-lhe também conhecimento técnico ou científico. Então, aqui é o outro caso. Né? Não há impedimento dentro do processo, dentro dos autos. Mas o juiz pode solicitar, ou até mesmo uma das partes, né, a sua substituição. Né? Se ficar comprovado, né, a questão ali da falta de conhecimento técnico ou científico sobre o tema que está sendo tratado aí nos autos. Né? Sem motivo legítimo, né, ele deixar de cumprir, por exemplo, encargos no prazo que lhe foi assinado. Então, né, como eu falei, a partir do momento que o juiz nomeia o perito, ele vai ter um prazo aí para, né, entregar o laudo. Então, se ele não cumprir esse prazo, né, e se não tiver, lógico, um motivo legítimo, o juiz pode simplesmente substituir. Tá? Esse é um ponto, né? O outro ponto aí também está relacionado aí, né, com o artigo 468, né? No caso previsto no inciso 2, né, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, né, podendo ainda impor multa ao perito, tá? Fixada tendo em vista o valor da causa, tá? Então, olha só como que é importante o cumprimento de prazo. Então, aqui a gente está entrando na questão da responsabilidade do perito. Prazo, né, para quem quer atuar na área de perícia, prazo é fundamental. Tá? Então, o que a lei está falando, se você não cumpriu o prazo, o juiz pode, inclusive, te multar e ele pode, inclusive, se você, né, como você é um profissional habilitado, né, o juiz pode, inclusive, comunicar ao seu conselho de classe que, dependendo das circunstâncias do motivo, você pode até ser penalizado. Tá? O perito substituído, né, restituirá no prazo de 15 dias os valores restabelecidos pelo juiz. Então, se o juiz realmente aplicar a multa, né, o perito vai ter aí em torno aí de 15 dias, né, para rescindir aí, né, para trabalhar aí devolver, né, na verdade, pagar os custos, né, dessa multa. Tá? Bom, não ocorrendo, né, a restituição voluntária, né, que foi vista no artigo 2, né, para que tiver realizado o adiantamento dos honorários, né, o juiz poderá, né, prover uma execução contra o perito. O que é isso? Tá? Vamos imaginar que o perito foi nomeado, né, o juiz nomeou uma parte lá do valor dos honorários dele. Então, se o juiz, né, fazer a substituição desse perito, o perito tem que devolver esse valor. Então, esse valor lá ele vai ter um prazo para estar substituindo. Se ele não devolver, o juiz pode, né, promover uma execução contra esse perito. Tá? Então, um ponto importante, né, que a gente deve levar em consideração, muito, né, ligado aí principalmente com a questão da responsabilidade do perito. Né? Então, a gente tem que ficar atento, né, a gente tem que entender, né, se vocês, caso, né, alguém queira entrar nessa área, sobre as responsabilidades, né? Não são poucas. Tá? Então, é importante a gente ficar atento a essas conotações. Tá? Vamos falar um pouquinho agora, né, da questão aí da perícia, tá? Do laudo pericial, né, o que ele deve conter. A gente já falou rapidamente, né, só refazendo aqui, tudo aquilo que eu falei, na verdade, ele está, né, no artigo 473. Então, ele fala o seguinte, olha, a exposição do objeto da perícia, né, que é o objetivo, a análise técnica ou científica descrita pelo perito, a indicação do método, a metodologia, né, como já adiantei para vocês, a resposta conclusiva de todos os quesitos, então vão ser apresentados quesitos para que esse perito
responda, né? Então ele tem que responder isso de forma bem concisa, né? E bem conclusiva, isso é muito importante, né? No laudo, o perito deve apresentar, né, sua fundamentação com uma linguagem simples, né? E principalmente com uma coerência, isso faz parte, tá? Então, né, uma coerência lógica, né, indicando aí, inclusive, como ele almejou, né, como ele concluiu, né. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, né, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Isso aqui é um ponto muito importante, tá, pessoal? Eu vou avaliar aquilo que está nos autos, exclusivamente, sem emitir, né, a minha opinião pessoal. Então, vamos imaginar que eu fui designado a fazer uma avaliação, estou indo fazer uma avaliação referente à periculosidade, é o que está sendo solicitado nos autos. Tá? Mas eu estou lá no local e evidenciei também que que o trabalhador, né, uma das partes, trabalhava, né, num ambiente insalubre. Eu não vou colocar isso nos autos, eu não vou colocar isso no meu laudo, porque não faz parte da minha dirigência. Tá? Então tem que ser muito bem objetivo. Isso é um ponto, né, importante, principalmente na hora, né, depois da elaboração do laudo, porque as partes elas vão tentar debater em função de alguns quesitos, né, derrubar a sua tese. A parte, né, que se sentir prejudicada pela sua conclusão, eles vão logicamente tentar debater, derrubar a sua tese. Né? Então, para o desempenho de sua função, né, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, né? Aí envolve ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando os documentos que estejam em poder da parte, ou de terceiros, ou em repartições públicas, bem como instruir laudos, né, com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias e assim por diante. Então, o perito ele pode utilizar, né, uma série de fatores, né, de documentos, de técnicas para poder se basear e chegar aí na conclusão final do laudo, tá? O perito também, né, que por dolo ou por culpa prestar informações inverídicas, né, então ele omitiu, mentiu no laudo dele, tá? Ele poderá responder, né, ele responderá pelos prejuízos que causar às partes e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo aí vai depender da vara, né, mas em média de 2 a 5 anos, sem falar, né, nos respectivos aí, né, processos que ele pode, né, que pode vir a ocasionar em função dessa sua inverdade, tá? Então, mais uma vez, né, a gente pondera aqui a questão da responsabilidade do perito, tá? Da importância da responsabilidade do perito dentro do auto, né, dentro dos autos, vamos dizer assim. Tá? Bom, e qual a postura do perito? Né? Vamos começar a analisar. Qual é a minha postura? Né? Eu fui nomeado como perito. O que eu preciso, né, vamos dizer assim, ter em mente, né, com uma postura adequada? Tá? Então vamos lá. Não cabe ao perito apresentar conceitos subjetivos de risco. Só considere perigoso ou insalubre o que está previsto na legislação. Então, eu preciso, né, como conduta, né, trabalhar o meu parecer técnico em função da legislação. Eu não vou inventar nada e nem vou achar nada. Eu não estou ali para achar nada, eu estou ali para ponderar, ser idôneo, né, e imparcial, e baseado em uma lei. O limite de tolerância é X, mas o trabalhador trabalha tal, então eu acho que ele tem direito também. Não, não pode achar. Você tem que ser decisivo. Tá? O perito também, né, ele não deve, né, se influenciar por questões sociais envolvidas nas ações judiciais. Né? Então ele tem que ser imparcial. Né? Ele não pode se envolver, né, mesmo verificando que uma das partes, vamos dizer assim, é uma parte mais fraca, né, vamos dizer, né,
se tiver uma questão social envolvida, né? Ele não pode se levar nessa, não pode deixar se influenciar por isso. Ele tem que ser imparcial. O que é certo, né? O que é justo. E ele está ali exatamente para isso, para verificar o que realmente é justo para ambas as partes. Ele não está lá nem para advogar para a parte A, nem para a parte B. Ele está ali para ser isento, para levantar os dados, né, o qual ele foi designado, né, para colher informações e dar um parecer técnico, né, em função daquela operação. Tá? O trabalho, né, pericial envolve o estabelecimento e interpretação dos fatos e comprovação das evidências. Tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso aí. Existe uma diferença, tá? Existe uma diferenciação entre fatos, né, e evidências. Tá? Então, juridicamente, isso, né, tem todo um contexto que a gente vai, né, descrever agora aqui para vocês. Fatos. Elementos de certeza que configuram a prova. Elementos de certeza, isso é um fato. Evidências. São indícios indiretos de fatos, sem o grau de certeza do fato constatado. Tá? Ou seja, o fato realmente é aquilo que eu observei e realmente, olha, aconteceu isso, né? O meu posicionamento é isso em função disso, está aqui a prova. Né? Evidências, eu vou tendenciar, olha, em função disso, né? Há indícios, né, do direito, né? Há indícios de que o trabalhador trabalhava num ambiente insalubre. Portanto, né, eu concluo, né, que o referido aí tem o direito do adicional de insalubridade, por exemplo. Tá? Uma prova baseada somente em evidências, né, é como andar numa bicicleta ergonômica. Não se vai a lugar nenhum. Né? Então, eu preciso realmente ter um fato, preciso buscar esse fato. E eu vou buscar esse fato através de entrevistas, treinamentos, entrevistas, busca de documentação. Vou tentar trazer esse fato de alguma forma. Tá? O fornecimento de EPI é apenas uma evidência, ou seja, eu evidenciei que foi dado o EPI. Isso é só um exemplo, tá? O uso efetivo desses protetores auditivos, por exemplo, né? Tipo, indicação, recebimento, reposição, treinamento, é o fato a ser estabelecido. Então, a empresa deu o IPI, ótimo. Né? Só isso é o fato de dizer que a fonte, né, foi neutralizada? Não, isso é só uma evidência. Né? Então, o fato é eu garantir que aquele IPI foi, né, oferecido para o trabalhador, que aquele EPI ele é efetivo, que foi dado o treinamento, que foi sempre reposto, né, o equipamento, né, garantir que o trabalhador recebeu realmente esses equipamentos de proteção individual. Então, eu vou buscar provas, né, para sair da esfera de evidência e para virar um fato. Tá? Então, é um ponto importante. Por isso, né, que o perito normalmente ele solicita uma série de documentações, comprovações. Aí, né, cabe também uma informação importante, né, para vocês, futuros profissionais na área de engenharia de segurança do trabalho. Documentação, né, eu preciso estar respaldado. Então, aquela lista lá de presença, né, de um treinamento, ou, né, quando eu entrego um equipamento de proteção individual profissional, então isso tem que ficar arquivado. Em algum momento isso pode ser de extrema utilidade. Tá? Então a gente precisa ficar muito atento a essas ponderações. Perfeito? Bom, a ausência do vestígio, né, não significa necessariamente o vestígio da ausência. Né? Tem um trocadilho aí. Né? Por exemplo, uma cena de um crime, né, a ausência do fio de cabelo não significa necessariamente que o criminoso seja careca. Tá? Isso é um trocadilho, né, que a gente faz exatamente para dizer isso. Olha, não acredite apenas naquilo que você está vendo. Né? Busque mais informações, vá atrás, né, de outras considerações. Olhe, né, sai um pouco daquele raio seu de cobertura, olhe um pouco mais, abrange um pouco mais essa sua visão, né, e assim por diante. Tá? Pessoal,
né, agradeço mais uma vez, né, e até a próxima oportunidade.